Em nosso estudo de hoje é a última lição do livro Rumo Certo, lição 60, Proteção de Deus. Clamamos pela proteção de Deus, mas não raro admitimos que semelhante cobertura unicamente aparece nos dias de caminho claro e céu azul. O amparo divino, porém, nos envolve e rodeia em todos os climas da existência. Urge reconhecê-lo nos lances mais adversos. Às vezes o auxílio do todo misericordioso tão somente se exprime através das doenças de longo curso ou das dificuldades materiais de extensa duração, preservando-nos contra quedas espirituais e viciação ou loucura. Em outros ângulos da experiência, manifesta-se pela cassação de certas oportunidades de serviço ou pela supressão de regalias determinadas que estejam funcionando para nós a feição de corredores para a morte prematura. Proteção de Deus, por isso mesmo, é também o sonho que não se realiza, a esperança adiada, o ideal insatisfeito, a prova repentina ou o transe aflitivo que nos colhe de assalto. Encontra-se no amor de nossos companheiros, na assistência de benfeitores abnegados, na dedicação dos amigos ou no carinho dos familiares, mas igualmente na crítica dos adversários, no tempo de solidão, na separação dos entes queridos ou nos dias cinzentos de angústia, em que nuvens de lágrimas se nos represam nos olhos. Isso ocorre porque a vida é aprimoramento incessante até o dia da perfeição, e todos nós, com frequência, necessitamos do martelo do sofrimento e do esmeril do obstáculo para que se nos despoje o espírito dos envoltórios inferiores. Pensa nisso, e toda vez que te sacrifiques ou lutes de consciência tranquila, ou toda vez que te afliges e choras sem a sombra da culpa, regozija-te e espera o melhor, porque a dor, tanto quanto a alegria, são recursos da proteção de Deus impulsionando-te o coração para a luz das bênçãos eternas. Em outra lição desse mesmo livro, o Emmanuel chegou a dizer para a gente que tudo mesmo que está acontecendo em nossa vida está acontecendo para o nosso bem. A gente, de acordo com a posição evolutiva em que a gente se encontra, a gente julga os acontecimentos e a gente julga de maneira positiva ou negativa. Eu não queria que isso estivesse acontecendo comigo. Eu não gosto dessa situação de jeito nenhum. Mas são situações que são impostas algumas vezes e elas são impostas para o nosso progresso. O Emmanuel usa duas palavras aqui para nos prevenir de viciação ou nos prevenir de loucura. Isso é profundo para a gente analisar. Por exemplo, um primo querido que essa semana ele disse que ele comprou uma moto e ele não chegou a fazer o seguro da moto, precisou ir de emergência na Tijuca, que é aqui no Rio de Janeiro, e sem ter feito o seguro, foi no primeiro dia com a moto e foi roubado a moto dele. E ele veio se lamentar e eu procurando falar com ele, falar, cara, se isso aconteceu, aconteceu com a permissão de Deus. E é sempre bom a gente pensar, isso pode ter acontecido porque você está resgatando alguma coisa do passado, você pode ter tirado a moto de alguém do passado, ou pode simplesmente ter sido um recurso para tirar a moto de você, porque a moto poderia te provocar um acidente qualquer. Mas se aconteceu, aconteceu com a permissão de Deus e para ensinar alguma coisa para a gente. Mas foi um valor muito alto que eu paguei, e eu vou ficar aqui me lamentando porque eu ainda vou ter as prestações para pagar. Isso constitui um gênero de prova. Isso só acontece porque é mundo de expiações. Não, você está no mundo de expiações para passar por situações como essa mesmo. Como eu também passei por um assalto também. Então a gente começa a colocar assim, e não é paranoia, que tudo que está acontecendo, mas é tudo que está acontecendo na nossa vida, está acontecendo com a permissão de Deus. Mas a gente vai começar a fazer os julgamentos. Isso é legal, isso não é legal, e é bom a gente trabalhar com essas antíteses, às vezes até mesmo parece paradoxo muitas vezes, porque tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo,
lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e tem por título assim, A Verdadeira Desgraça. E esse capítulo também ele é muito impactante, porque ele fala assim, a gente costuma ver a verdadeira desgraça é quando está faltando comida na mesa, é quando o ente querido desencarnou, é quando aquele filho desencarnou e deixou a gente, né, num sofrimento, aí vem colocando uma série de coisas ruins. Mas eu vou dizer para você a desgraça sobre um outro ângulo. A desgraça ela está naquelas festas sequenciais que vão acabando com a nossa saúde. Aí ele vai falando de coisas que você fica, pô, mas isso para mim não é desgraça, você ir para uma festa. Ele vem falar, não, mas na verdade, a gente para ver a verdadeira desgraça, saber o que é desgraça mesmo, a gente não tem que analisar o fato, a gente tem que analisar os efeitos daquilo ali. Por exemplo, uma grande tempestade que vai limpar um determinado espaço geográfico de efeitos que poderiam ser danosos no futuro. Na verdade, isso não é uma desgraça, mas na hora que está tendo a tempestade, está tendo destruição. As pessoas vão falar, meu Deus, olha quantas famílias, mas foi aquele fenômeno de clima que aconteceu naquela região que promoveu todo o equilíbrio de toda uma região maior. Está sempre acontecendo uma coisa por um bem maior. Então a gente começa a pensar assim, não, então, o que é desgraça? Para eu analisar o que é desgraça, eu preciso ver as consequências de um determinado ato. E aí o Emmanuel vem dizer para a gente, olha, às vezes você vai encontrar uma doença a longo prazo, uma limitação a longo prazo, e você não está vendo a intervenção de Deus nisso, então passe a observar a intervenção de Deus, porque olha só, na verdade, ele está mandando os emissários dele o tempo todo. É o anjo da guarda que a gente tem, são os verdadeiros anjos, que são espíritos familiares que estão do nosso lado também, nos protegendo, nos intuindo o tempo todo. Ah, mas a situação é muito difícil. A situação é difícil é para o nosso aprendizado. Todo mundo precisa passar por situações difíceis para poder adquirir experiência, não tem isso. E a gente vê assim, o esforço que os nossos jovens estão fazendo para encarar uma faculdade, uma universidade durante 6 anos. Aquilo ali vai demandar sacrifício, vai demandar renúncia, vai demandar determinação, mas vai ser um período valioso que vai mostrar para a pessoa ali o sacrifício que ela precisa fazer para poder conquistar aquilo que vale a pena. E depois que conquista, fala, foi tijolinho por tijolinho, não foi fácil, mas agora é uma conquista minha. Então todos precisamos passar por momentos como esse. Isso significa Deus do nosso lado também. Então o Emmanuel faz questão de encerrar o livro dizendo para a gente, nós clamamos pela proteção de Deus, mas a gente parece que só admite que a cobertura de Deus está vindo nos dias de caminho claro e céu azul. Não, está vindo nos caminhos mais adversos. Vai aparecer em todos os momentos, aliás, todos os momentos mesmo. Vamos colocar uma coisa na cabeça, né, gente? Que, na verdade, a gente não pensar num determinado momento em Deus não significa que Deus esteja ausente, Deus está presente o tempo todo. Parece fanatismo para algumas pessoas. As pessoas vão falar, mas você só pensa nisso, só fala nisso. Não, não é não, é simplesmente reconhecer a beleza da vida e reconhecer, nós estamos aqui, não é por acaso, realmente a gente está aqui porque a gente ganhou uma permissão para poder, primeira coisa, consertar coisas do passado, segundo, adquirir novos conhecimentos, o caminho do progresso, o caminho da perfeição, como espírito imortal que todos somos. Quando a gente começa a ler isso, aí logo em seguida a gente começa com pensa nisso toda vez que te sacrifiques ou lutes, de consciência tranquila, ou toda vez que te afliges e chores, sem sombra da culpa. Eu estou com a minha consciência tranquila, eu não estou com culpa, e estão acontecendo coisas ruins comigo. Eu falei, então ele bota, regozija-te e espera o melhor, porque a dor, tanto quanto a alegria, são recursos da proteção de Deus, impulsionando o coração para a luz das bênçãos eternas. Vai ser sempre dessa maneira, entendeu? Então, ele colocou aqui consciência tranquila e culpa, porque quando a gente não está com a consciência tranquila e não está com culpa, né? O que a gente vai fazer? Aí a gente vai começar a analisar o que eu preciso acertar em mim para poder ter uma vida melhor daqui para frente. Agora, quando eu não tenho, está acontecendo para o nosso bem.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.